Então, hoje eu percebo que eu sou muito mais produtiva, porque eu sei lidar melhor. Quando eu estou ali, eu estou com um estado de atenção 100% voltado para aquela atividade, para sim. aquilo que eu estou A fazendo. qualidade cresce, Então, a qualidade né? cresce, né? Antes você quer abraçar muitas, você acaba não fazendo nada bem feito. Eu gosto de uma reflexão de Clóvis de Barros, que ele disse que estava no estrada e parou para comer uma pamonha, nesses restaurantes de beira de estrada. E a pamonha estava muito gostosa. E ele comeu deliciosa, ele disse, traga outra, segunda, e comeu muito boa, traga a terceira, e comeu maravilhosa. A quarta, a quinta, a sexta, disse que quando estava na 10ª pamonha, ele já estava com vontade de vomitar, ele não aguentava mais aquilo. E a gente muitas vezes faz isso com o trabalho. Eu me encanto, é prazeroso, trabalhar é bom, trabalhar é gratificante, trabalhar enaltece, né? Mas se eu tenho um excesso disso, vai começando uma hora que vai ficando intragável, vai ficando adoecedor, vai ficando desconfortável, né? E é nessa hora que se instala o tal do burnout, né? Vai São queimando. 17, você São falou. 12. Aliás, 12, e aí Estados. acaba pelo apagão. É no apagão que o Colapso. indivíduo, o colapso, né, que é a origem do termo burnout, que vem daí de apagar. Mas, assim, foi muito bom essas suas colocações das práticas. E é interessante, as grandes empresas, as multinacionais especialmente, elas já vêm há muito tempo estabelecendo práticas assim como estas, que a Chianca implementou e faz. A pergunta é... E que a gente espera que inspire muito pequenas e médias Isso. empresas, porque ali é muitas vezes onde está o maior problema. Né? Exato. Agora, e dá para fazer. Agora, o que é que as empresas pensam quando elas visualizam, muitas vezes no congresso, no evento corporativo, que tem empresas, né, fora daqui, empresas grandes, que vêm há décadas implementando processos. Ou seja, você acha que uma empresa vai investir, porque a meta da empresa, a meta principal é trazer resultados. Sim. Nenhuma empresa sobrevive sem resultado. Então, assim, você quer resultado. Você vende carro, então você quer vender carro. Você vende programas, né, software, você quer vender software. Você vende roupa, você quer vender roupa. Sim. Então, esse é o propósito. Mas, assim, tudo tem um como. Sim. Né? Um como e um porquê. E uma questão interessante é a durabilidade do negócio. Porque o negócio, ele tem uma curva ascendente e descendente. Quando a gente começa um negócio, a gente sempre começa muito animada. Sim. Com um projeto, tal. Aí você começa, então a curva ascende. Quando a empresa cresce, ela chega num platô onde ela para de crescer. Então é aí que, se você não fizer algo, ela decresce. E normalmente, na prática, tem mostrado que há esse decréscimo. Por quê? Porque você se acostuma. É igual relacionamento. Você não faz nada porque você já está casado, porque você já está namorando. Aí onde mora o perigo. Aí onde mora o perigo das empresas. As empresas começam a perder sua identidade inicial. E quando é que as empresas crescem? As empresas crescem quando elas se transformam o tempo todo. A transformação, assim como nós. Sim. O ser humano... A gente não pode perder o medo de perder, né? Não, e de arriscar, e de ousar, e de transformar. Sim. Porque a transformação é o que nos faz vitais. Vitalidade vem de transformação. Se eu não perco medo de perder, eu vou investir, crescer, criar, isso, mudar, inventar coisa. Eu conheço gente com 20 anos que, se você olha para elas, você pensa que elas já morreram. Eu gosto muito de Bernardinho, né? Eu acho ele um líder incrível, né? Eu acho que ele tirou a seleção masculina do nada, né? E fez ela crescer e manteve no topo. E esse manter no topo é um desafio, né? É muito difícil você manter. E ele fala que uma das características principais dos jogadores, que eles precisam existir, e aí deixo isso para os funcionários, os colaboradores dos negócios, é vontade. As pessoas precisam ter vontade de estudar, vontade de melhorar. Porque vontade é algo que eu não consigo fazer por você, Mônica. Eu posso te dar um ambiente de crescimento, posso te dar um ambiente promissor, um ambiente que seja um solo fértil para você prosperar, mas se você não tiver vontade, eu não consigo sozinha. Isso. Né? Então, muitas vezes as pessoas perderam a vontade. Aquela vontade de crescer, de sair do conforto, de entender que o processo é difícil. Hoje a gente está muito imediatista, tudo o resultado é para ontem, é para agora, e a gente não quer pagar o preço do
processo, né? Quando a gente começa a treinar, a perder peso, é um processo. Eu não vou ficar magra do dia pra noite, nem vou conseguir ter um ritmo de treino do dia pra noite, né? Eu tive uma transição, eu pesava 80 quilos, eu perdi 20 quilos ao longo de 3, 4 anos. Então, faz anos que eu tô nessa jornada, não foi ontem, né, que eu comecei. Treinar todo dia, eu ia treinar forçada nas primeiras vezes. Com você, né, comigo mesma, E isso foi a longo prazo, isso foi um processo. Então, muitas vezes as pessoas começam, dá 2, 3 meses e desistem, né? Então, a gente é resultado dos nossos esforços a longo prazo. Até porque muitas vezes a gente começa se inspirando em pessoas como você, né? Eu vou lá no Instagram e dando, né? Me inspiro. Olha aí, tá vendo? Aí eu começo, né? Aí eu vejo a foto, eu vejo a leveza e eu acho que todo dia é só isso. Assim, eu acho que todo dia é fácil, mas pra mim tá difícil. Mas pra mim tá exigente, mas pra mim tá pesado. Então, o que é que acontece? Quando a gente passa por processos, a gente precisa lidar também com a parte dura do processo. E eu acho que hoje a gente tem se desconectado da realidade integral. O próprio modelo de positividade tóxica tem desintegrado a gente do que é real. Porque o real, o que você posta é real. Mas tem um outro lado. Mas ali é o que eu quero postar, é o meu palco. O que eu posto é o meu palco. Os meus bastidores, tem muita coisa que eu não posto. Aí muitas vezes eu tô conectada com a dificuldade e eu digo assim, não, tá difícil, eu não vou. Mas é difícil mesmo. Então, quando você diz que no recrutamento dos seus colaboradores, vocês assim, vai resolver problema. Né? A gente tem capacidade de resolver problemas, a gente tem capacidade de lidar com os desafios, a gente tem capacidade de estressar, inclusive o corpo da gente cresce com estresse. Só que eu não posso viver estressado o tempo todo. Só que muitas vezes eu acho que eu não vou me estressar. Que eu acho que aquele trabalho dos sonhos não vão ter seus dias ruins. Que eu acho que aquele casamento maravilhoso vai ser só sexo e romance o tempo inteiro. E não é assim que acontece. A vida real, ela é integral, a vida real integral, ela tem um lado bom e um lado ruim. O lado fácil e o lado difícil, né? E você aprende muito com as dificuldades. A gente não consegue digerir bem isso, porque a gente tem essa vontade de ser realmente feliz. É bom a gente ser feliz. É massa, mas tem um preço, né? Tem um preço. E o aprendizado, ele vem muito desses momentos de sofrimento. De você saber lidar com o sofrimento. Freud chamava de princípio de prazer, princípio da realidade. Então, ele dizia que nós, quando somos adultos e ficamos reclamando sempre, porque tá ruim, porque a vida é uma droga, porque o trabalho é uma droga, ele dizia que nós estávamos fixos no princípio do prazer. Porque a criança, quando ela chora no supermercado porque ela quer comprar uma boneca cara, é porque ela acha que pode ter tudo. Ela acha que pode ter tudo. Quando seu filho pede um presente de Natal, mãe, eu quero ganhar uma bicicleta. Para ele, pouco importa se você vai pagar no cartão em 12 vezes. Ele quer mais que você... Olha, ele não quer saber. Eu quero uma bicicleta. E o pior é que o danado recebe no dia do Natal. Debaixo da cama, ainda diz que é Papai Noel. Né? Ótimo, a gente mantém a fantasia, mas assim, ele não tem dúvida que vai receber. E uma criança triste é muito triste. As crianças, elas têm uma natureza para serem felizes. Quando você vê uma criança triste, existe um trauma muito grande por trás disso. Alguma situação muito, realmente cavernosa. Mas, enfim, aí quando a gente cresce, que vira adolescente, que é aquela fase complicada, depois adulto jovem, a gente fica querendo viver sob o princípio do prazer. Eu mereço isso. Quantos de nós não dizemos isso? Eu mereço essa roupa, ela custa 5 mil, quero lá saber, vou comprar no cartão. Eu mereço. Aí você se ferra no cartão. Aí você começa, é a bola de neve da vida. Aí eu mereço, aí eu posso. E o princípio da realidade é o que faz a gente... essa semana eu estava conversando com um paciente. Ele tem dificuldade de acordar cedo. Eu também tinha dificuldade de acordar cedo. Eu também tinha. Eu gosto de acordar tarde. Tanto que no domingo eu acordo tarde. Se eu gostasse de acordar cedo, eu acordava cedo no domingo, é ou não é? No domingo eu acordo de 11. Mas o prazer desse processo, né, é algo que você vai começar a gostar a longo prazo. No começo é doloroso, é horrível. Gente, disciplina, mas depois você vê o prazer disso, do quanto isso é benéfico para a sua saúde. Eu acho que eu gosto de visualizar assim, que a vida está sempre te ensinando algo. O que é que você está aprendendo? Será que você está aprendendo? A vida está sempre querendo te ensinar.
Vão vir situações difíceis, nos negócios, né? Tem situações atípicas que chegam, assim. Eu já tive problemas inimagináveis, que eu disse, caramba, isso é um problema que caiu no meu colo e eu tenho que aprender com isso, né? Então, hoje, aparecem coisas, situações, eu trato de forma muito leve, as meninas ficam até rindo lá, meu time, né? Hoje tu não vai se estressar, não. Vamos resolver, porque botar a emoção e estressar vai tirar a minha energia no resolver. Então, a gente precisa ser voltado para a solução. Eu aprendi muito a ser resolutiva. Você vê o que é uma pessoa terapeutizada, né? É outro nível de pessoa, né? E eu acho interessante também a gente entender que as situações difíceis, né, o fundo do poço te ensina algo que o topo da montanha não te ensina. É verdade. Então, o fundo do poço, situações difíceis, te trazem aprendizados que o topo da montanha, chegar no sucesso, não vai te trazer, né? Lá vai te trazer hormônios felizes e daqui a pouco isso acabou. Mas os traumas que você passa na vida, as dificuldades, isso te fazem ser maiores, né? E melhores se você souber lidar com isso, se você ter sabedoria de enfrentar isso e isso se tornar um aprendizado.